Olá, eu sou Agnello Delgado, técnico em prótese dentária, e no vídeo passado sobre a prensagem de laminados cerâmicos utilizando a prensa Speed Press fabricada pelo nosso amigo Júnior Equipamentos lá de São Carlos, eu fiz a prensagem desses 3 anéis de laminados cerâmicos e estou fazendo aqui 12 facetas, né? 12 laminados cerâmicos, sendo que utilizando a pastilha da GC, a Lice Press, sendo que 6 laminados eu prensei com a pastilha LTA para utilizar a técnica de cutback, onde eu vou fazer um desgaste da região incisal, fazer uma caracterização, a demonstração do lustre paste, o material da GC, que é uma cerâmica em pasta, um material bem interessante que vocês vão gostar. E no outro caso eu tenho 6 estruturas, né? 6 laminados, mas bem mais finos, aonde eu vou fazer uma cromatização dessa subestrutura e em seguida fazer a estratificação. 6 estruturas porque esses 6 laminados, ele é para uma indicação de um caso onde o remanescente está mais escurecido, então eu preciso de uma base mais clara, uma base de alto valor, uma base mais que tem uma propriedade de, vamos dizer assim, esconder um pouco mais um substrato escurecido. E sobre essa base eu vou fazer a estratificação de camadas de cerâmica, de dentina, de camadas de efeito e por fim esmalte e fazer acabamento final. Então essa é a sequência do vídeo, onde eu vou fazer a desinclusão. E como eu disse no vídeo passado, eu incluí esses anéis, prensei na Speed Press e falei da facilidade de remoção do êmbolo, né? Com a utilização daquela pastilha de revestimento, que eu dupliquei uma pastilha de cerâmica e coloco uma pastilha de revestimento aqui dentro para prensar ela com o êmbolo. Então dessa forma fica bem fácil, porque o êmbolo sai com facilidade, não suja o êmbolo. Eu acredito que aumenta a produtividade no laboratório, porque não tem que ficar limpando esse êmbolo, e até mesmo as propriedades físicas das cerâmicas, né? O fato esse material ter um coeficiente de expansão térmica diferente do revestimento, que é diferente da cerâmica, eu já tive alguns casos que chegou a trincar a cerâmica do resfriamento. Eu vi que essas trincas, elas eram, na minha interpretação, originaram devido ao resfriamento desse êmbolo. Ser diferente, ele tem um resfriamento diferente do todo o restante do material, até pelo volume dele e tudo mais. Então, eu vi que o resultado da prensagem só com revestimento, com a pastilha de revestimento, eu vi que fica mais interessante e mais fácil para desincluir. Alguns colegas até me perguntaram no direct, no Instagram, por que eu não uso um êmbolo inteiro de revestimento, por que usar os dois? Pelo seguinte, a pastilha de revestimento eu faço ela com a sobrinha aqui, com o restante do pacote lá que sobra na hora da inclusão. Então não preciso abrir um pacote para fazer um êmbolo inteiro de revestimento. Dá para fazer também. Eu já vi alguns casos em que os colegas prensaram, duplicaram esse êmbolo, fizeram um êmbolo de revestimento. Funciona muito bem também, mas como eu já tinha os êmbolos, e eu achei mais prático, só para uma questão de economia também, para aproveitar aquele restinho de revestimento que sobra, eu faço com ele uma pastilha, em cada anel eu coloco aqui. Então, essa é a facilidade de utilizar essa pastilha de revestimento, ó, que os êmbolos saem todos com facilidade, tá? Para desincluir, o procedimento é bem simples para desincluir. Tomando como base aqui a entrada do êmbolo, né? Eu marco aqui, que dá mais ou menos a metade do anel. Essa parte aqui, como eu estou dividindo o anel ao meio, essa parte aqui da base, eu vou cortar ela com um disco e vou desprezar essa parte. E os laminados, eles estão aqui, nessa região. Então isso já facilita o trabalho com jato. Existem várias técnicas, várias maneiras para desincluir esses laminados, né? Pode-se jatear tudo isso aqui com jato e remover tudo com jato de microesfera de vidro.
E também pode cortar com disco, como eu vou fazer uma parte, depois já tinha outra parte. Eu já vi alguns colegas até desgastando o revestimento com uma broca ou com uma escovinha, tem uma escovinha, tipo uma escovinha de aço assim, que eu já vi pra, se não me engano, a DH Pro vende uma escovinha de aço que dá pra passar no laminado, ela não estraga o laminado, na hora que você passa fica até escuro assim. Até tem eu vou fazer uma demonstração para vocês. Mas ela é bem eficiente, limpa bem o revestimento e depois quando jateia sai tudo. E a recomendação que eu faço é desincluir com jato de microesfera de vidro. Se for usar óxido de alumínio, usar óxido de alumínio bem fino e com menos pressão, né? A microesfera de vidro, por ela ser menos abrasiva, ela é menos arriscado, vamos dizer assim, quebrar os bordos do laminado e tudo. Embora no vídeo de enceramento que eu fiz, a outra parte dessa sequência de vídeos, tem lá onde eu explico que eu engrosso um pouquinho a borda do laminado com a cerinha de bordo para evitar esses acidentes de quebrar uma bordinha na hora de desincluir ou de dar acabamento. Eu, com essa técnica, com Speed Press e também com a prensando no forno da Evoclar, eu consigo jatear esses laminados, regulei aqui os equipamentos de forma que eu consigo jatear e eu não utilizo o ácido, aquelas substâncias para limpar. No início, quando eu prensei alguns casos com a Speed Press, eu estava regulando o forno, calibrando o forno, até interagiu, teve uma prensagem que eu fiz que interagiu bem a pastilha com o laminado, mas depois eu regulei, agora ele já sai limpinho, vocês vão ver o resultado, fica bem legal. Então é isso, agora eu vou passar para o desgaste, vou cortar esses anéis e fazer a desinclusão para a gente dar continuidade aí nesse caso desses laminados. Então nessa sequência aqui, nós podemos utilizar, eu vou utilizar aqui um disco de carborundum, um disco normal, pode ser um disco de lixa também, até um disco diamantado. Eu prefiro usar esse aqui porque é mais barato, é eficiente, é bem mais barato. E a escova que eu falei com vocês, que dá para passar no laminado, é essa escova aqui, é tipo uma escova de aço, ó. Vocês vão ver que interessante. Eu vou desincluir um dos anéis de forma convencional e o outro eu vou limpar ele bem e vocês vão ver aí a diferença, tá? Tem um outro equipamento também chamado Hidro, da EDG, eu não usei ainda. Então eu vou testar esse equipamento. Me disseram que é muito bom para desincluir. Vou testar, depois eu dou um feedback aí para vocês desse equipamento. Aqui, ó, já começa a expor o laminado, então é bom ter mais cuidado aqui, ó, nessa área aqui. Aí pode pegar uma pedra, uma pedrinha dessas pedrinhas brancas, ó, e pode ir desgastando aqui também com uma pedrinha. Esse procedimento aqui, desgastar com uma pedrinha, assim, ou com uma broca, é uma coisa que tem que ter bastante cuidado. Quando inclui um molar, às vezes é um ou dois laminados, foi você mesmo que incluiu, é interessante. Agora quando são vários laminados, são muito fininhos e é arriscado, às vezes você pediu para outra pessoa no laboratório incluir, então eu prefiro às vezes não arriscar, porque aí às vezes a gente não sabe exatamente a posição que está os laminados, então é arriscado você passar aqui e quebrar uma borda do laminado passando uma broca assim. Então agora os que eu mesmo incluo, que eu sei mais ou menos a posição que eu coloquei eles no anel, então eu fico mais tranquilo para passar uma pedra neles, uma broca.
Então esse aqui, como são 6 laminados, eles são mais finos e é só a estrutura e tem uma quantidade maior no anel, eu vou desincluir no jato. Já esses aqui eu sei que tem 3 em cada anel, então eu vou passar a escovinha, até desgastei um pouco mais com o disco, é um pouco arriscado fazer isso aqui, tem que ter um pouco de cuidado. E vou passar a escovinha aqui para vocês verem como que funciona a escovinha aqui. Ó, vocês podem observar que acaba adiantando bastante o trabalho do jato, né? A escovinha funciona bem. Essa aqui eu comprei da DH Pro. É uma escovinha de aço. Dá para desincluir, talvez, acho que uns 5, 6 anéis com ela, talvez até mais, depende da quantidade de laminado. Ela deixa o de silicato tudo escuro assim, mas a hora que jateia, esse escurecido sai todinho, bem fácil. Eu já vi dessas escovinhas dourada também, tem essa prateada e tem uma dourada. Eu até vou passar nesse outro aqui para adiantar um pouco. Então é isso, ó. A escovinha adianta bastante o processo, como vocês podem observar aqui. Só uma recomendação, essa escova é um instrumento rotatório, ela é pesada. Então, ela tem uma interação, uma ação, efetividade grande no revestimento. Então ela gera um peso grande para a caneta. Então, quando vocês forem usar essa escova, usar no máximo 5.000 RPM. No máximo 5.000 RPM. Regula o motor para 5.000, porque já aconteceu acidente com essa escova com mais de 5.000 RPM, tá? Então, essa é a recomendação que eu faço com a escovinha. Bem eficiente, adianta bem. Para quem às vezes não tem um jato aí de pressão, né? Um jato de pressão contínua, e às vezes não é tão eficiente o jato, demora muito. A escovinha adianta bem o processo, fica bem mais rápido para desincluir. Tem que ter um aspirador, né, para fazer isso, mas adianta bem o processo. Agora eu vou passar para o jato, vou jatear essas peças, né? Essas aqui são os dois anéis com os laminados com a pastilha LTA, que eu vou fazer o cutback. E esse aqui são os 6 laminados
com a pastilha MT-B00, que é uma pastilha mais clarinha, mais branquinha, onde eu vou fazer a estratificação, uma cromatização dessa base, dessa subestrutura e uma cromatização dela. Então vamos lá. Aí está o resultado das peças depois de jateadas. Ó, você vê que a continuidade de bordo das peças, ó, fica normal. Realmente a prensinha Speed Press funciona. Ó. Os bordinhos tudo certinho. Esse aqui eu coloquei uma pastilha. E esse aqui, que é a LTA, eu coloquei uma pastilha em cada anel também. Tudo certinho, tudo bacana. Tudo certo. Agora cortar os laminados. Aí eu vou passar para vocês uma técnica bem interessante, como eu corto esses laminados, como que eu uso o disquinho para cortar de forma bem eficiente. Então, pessoal, para cortar os laminados aqui, cortar os sprues, eu uso esse disquinho aqui, que é um disquinho da Odontomega. É um disquinho fantástico esse disco, é bem durável, bem eficiente. E tem um igual a esse também da Henfert, também funciona muito bem. Já me falaram de um outro disquinho desse aqui também da DMG, se não me engano. Existem várias marcas no mercado. Esse da Odontomega é muito bom, muito durável. Pode cortar também com disco diamantado, até com disco ninja eu já cortei. Mas esse aqui é bom que ele é fininho, o corte é mais rápido, eficiente. E esse aqui acho que eu já cortei uns 30 laminado com ele. E ele ainda está na metade aqui. Daqui para frente ele gasta mais rápido. E tem um detalhe aqui, um segredinho para gastar menos esse disco, né? O segredo é quando você for cortar aqui com o disco, você não apertar o disco e tentar cortar de uma vez. O segredo é cortar devagar e de forma intermitente.
Então você encosta o motor, dá uma passadinha e vai passando para ele esfriar, porque se ele esquentar muito num atrito constante, ele gasta o disco rapidamente. E até mesmo porque o atrito e o aquecimento constante aqui na peça pode gerar trincas na peça também. Então eu recomendo cortar de forma intermitente assim e vai pergolando ele até ele quebrar. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Dessa forma assim, ó, intermitente, ó. E aí vai dando a voltinha nele. Assim você economiza bastante o disco, não gasta muito o disco porque ele não aquece muito e também não propaga trinca no de silicato. Eu acho bem eficiente cortar dessa forma. O segredo é não apertar o disco, é encostar e tirar. Ó. É só ter um pouquinho de paciência, que aí se torna mais econômico. Aí. Então aqui eu já terminei de recortar os laminados. Vê que o disquinho é bem durável, ó. Eu já cortei acho que uns 30, agora mais uns 12. Dá pra cortar de 30 a 50 laminados com um disquinho desse. É bem durável. É só usar dessa forma. No início, quando eu comecei a usar esse disco aqui, eu cortava meia dúzia de laminado, já gastava um disco. Depois que eu aprendi a usar, aí ficou mais fácil, mais econômico. E também evita trinca no laminado. Se você forçar muito para cortar rápido, além de gastar muito disco, ainda às vezes ainda promove trinca aqui no laminado. Agora que eu já fiz aqui o recorte, que eu removi os laminados do sprue, eu vou fazer um ajuste com neles com essa pedra. É uma pedra, você encontra na Besser, na Dental, na Odontomega também vende, acho que a Labor Dental vende essa pedra também. Esse desgaste do sprue aqui inicial eu faço com essa pedra verde, nesse formato. Depois eu vou usar outros instrumentos, mas por enquanto agora nessa fase eu uso o disquinho e a pedra verde aqui só para eliminar o sprue. Depois eu entro com outras pedras e eu vou mostrar a sequência de brocas para finalizar o acabamento. É muito importante que esse desgaste com essa pedra, ele seja um desgaste da mesma forma, seja feito da mesma forma que foi feito com o disco. Evitar um desgaste muito agressivo, assim, tentar desgastar de uma vez. Então, fazer de forma um pouco intermitente para evitar muito aquecimento na peça, porque quando você gera muito aquecimento na peça, pode promover trinca também. Então, ir desgastando devagar, de forma intermitente, que aí você gasta menos material, gasta menos a pedra e diminui o risco de trincar o de silicato também.
Bom, aí está feito o desgaste inicial dos laminados, né, dos condutos de alimentação. Em todos eles eu fiz o desgaste inicial com essa pedra. Agora eu passo para a parte de adaptação, conferir a adaptação, ver se está tudo bem, refinar esses bordos e tal. Agora vamos para uma segunda fase, onde eu vou usar outras broquinhas, outras pedrinhas e descrever para vocês. Então, agora que eu já fiz a desinclusão, um acabamento inicial, um desgaste dos sprues, dos laminados, e já está com uma superfície um pouco melhor, assim, já mais lisa, né? Aquela parte do sprue já removi. Então, nessa fase, eu vou fazer um teste de adaptação das peças e fazer o acabamento. Afinar os bordos, ajustar ponto de contato, né? Toda essa parte para que a gente possa voltar os laminados pro modelo. Eu sempre engrosso um pouquinho o bordo, deixo o bordo ali com 0,4, 0,3 milímetro. Ele um pouquinho mais espesso, fica melhor para desincluir e eu tenho um bordo mais contínuo. Então agora é hora de fazer esse ajuste. Conferir se tem alguma bolhazinha, se ficou algum restinho de revestimento assim dentro das peças, né? Como eu jateei bem jateadinho, então as peças estão todas limpas, mas às vezes pode acontecer de ficar algum restinho de revestimento aqui, principalmente às vezes nas proximais, então isso acaba dificultando a adaptação. E aí nessa fase pode até fazer essa remoção, pode voltar para o jato para remover, ou fazer essa remoção com uma broquinha diamantada como essa, uma broca corte fino. Essa é uma 718, mas tem que ser corte fino, tá? Ou pode ser com uma esférica, como essa daqui. Essa também é corte fino, diamantada, corte fino. Eu comprei essas brocas da Besser. A Odontomega também comercializa elas, a Zag. São excelentes, tem que usar com cuidado, assim. Eu uso broca diamantada no silicato para fazer alguns ajustes. Embora eu tenha uma preferência para usar pedras. Essas pedrinhas verdes, né, para desgaste do silicato, é daquela mesma série da pedra grande que eu desgastei inicialmente, né, aquela roda. Tem outros formatos, tem esse formato aqui de cone invertido, tem essa média que é uma corte médio e essa aqui é uma corte fino. Então isso facilita bastante fazer o acabamento do silicato. Eu uso essas pedras porque elas aquecem menos do que as brocas diamantadas. Enfim, agora vou fazer aqui a conferência dos términos, ver se está tudo adaptado direitinho. E essas são as borrachas que eu uso para cortar, afinar o bordo. É uma borracha, essa aqui é da Besser, mas a Zag também vende essa borracha. A Edenta também tem, a Labordental, a Odontomega, a maioria delas tem. Tem umas que é da Avey, acho que a Odontomega não, o Labordental comercializa da Avey, que são muito boas também. Essas são bem duráveis, eu gosto, umas que tem uma parte interna assim amarelinha, são boas, muito boas. E essa é a corte mais grosso, tem uma vermelhinha, que é a corte médio, que eu uso geralmente na segunda fase, para dar uma refinadinha, polir alguma superfície. Agora, como essa fase é uma fase de acabamento, eu uso uma borracha de corte mais grosso como essa. E tem uma de alto brilho também, para dar polimento no silicato. A diferença dessas duas é só a largura mesmo, tá? São as borrachas, são os instrumentos rotatórios que eu vou utilizar para fazer o acabamento dos de silicatos, né, dos laminados. Vou deixar aqui do ladinho para fazer os testes. E eu vou usar também esse carbono. É um carboninho da Bausch. Ele vem em rolo. É bem bacana esse carbono, é bem fininho. Facilita bastante a ajustar o ponto de contato. E ele tem uma tinta orgânica que, mesmo que fique resíduo na cerâmica, o resíduo dele não interfere na queima da cerâmica. É bem legal. E também eu vou usar essas lapiseiras de grafite de cera, né? É uma azul e uma vermelha. São grafites de cera que a gente encontra em papelaria.
Ou pode usar também um lápis carandache como esse, um bicolor, que funciona bem legal para fazer as demarcações aí das linhas de brilho, para fazer o acabamento. Então vamos lá. Uma outra coisa bem interessante que eu utilizo para facilitar o acabamento dos laminados, eu uso cola. Pode usar uma cola branca como essa, uma cola que seja solúvel, né? Que seja uma cola lavável, que ela dissolva na água. Essa é uma cola branca e ela é solúvel. Ela tem que ser solúvel, senão não funciona, não dá certo, tá? Eu uso para colar os laminados no troquel. Ou tem outra marca também, essa é transparente, mas é lavável também. E às vezes eu prefiro às vezes usar essa daqui em bastão para colar o laminado no troquel, para dar o acabamento. Essa da Acrylex e ela é lavável também, tem que ser uma cola lavável. Essa opção de colar os laminados no troquel facilita muito o acabamento, assim. E às vezes eu colo eles, até aquela casquinha de resina, quando eu estou fazendo a escultura, na fase de escultura em cera, às vezes também eu colo eles, eu mostrei já no módulo passado, que às vezes eu colo para facilitar conseguir fazer a escultura dos laminados, para ajudar a estabilizar. Mas tem que ser uma cola lavável. Vou usar ela já já. Então vamos lá. Testando aqui a adaptação, fazendo um teste de adaptação aqui dos laminados, prensados aí na prensa Speed Press do Junior Equipamentos. Olha que legal, ó. Bem adaptado mesmo. Observa que os términos, aqui pela proximal dá para observar, até na cervical, como eu deixo um pouquinho mais grosso o término, mas bem contínuo assim, aparentemente o de silicato com uma boa aparência. Essa é aquela pastilha bem clara, a B00 da Initial, da Alice. Eu gosto dessa pastilha para fazer essas subestruturas assim, porque é uma pastilha de alto valor, eu consigo clarear, vamos dizer assim, um remanescente com ela. Tem uma outra opção, como eu falei antes, que é a MO, mas eu acho ela mais opaca. Essa é menos opaca e eu acho mais interessante. Tá? Embora eu vou fazer uma cromatização nela. Vou fazer o acabamento, vou afinar ela um pouquinho mais e aí vou aplicar um shade nela para cromatizar ela um pouquinho. Que ela está aqui no BL2 mais ou menos, BL1, BL2. Aí eu vou cromatizar para um BL4 para estratificar aí a dentina sobre ela. Tá? Então a adaptação dessa ficou bem legal. Já vou deixar aqui no meio. Vou conferir agora a adaptação da outra, do outro laminado feito com a pastilha LTA. Olha aí que bacana. Essa eu vou fazer na técnica de cutback. Observem que já está bem maior, né? Mas adaptação perfeita, ó. Só jateei a peça e passei aquela primeira pedra, cortei e passei aquela primeira pedra para remover o excesso do sprue. Agora fazer o acabamento aí de término. Mas olha que beleza de término, continuidade de término, bem legal. Vamos testar outra aqui. Pode acontecer também em alguns casos, às vezes os laminados nessa região aqui tem um pouquinho de retenção assim, como eu faço passando um pouquinho às vezes, né? Sempre eu prefiro trabalhar para mais. Então pode acontecer, como a cerinha, ela é aquela cera de bordo, ela é bem flexível. Então, às vezes a gente faz um pouquinho passando, ó. Essa aqui passou até quase 1 milímetro aí, ó. Como tem uma retençãozinha, eu vou ter que eliminar esse excesso aí. É bem importante delimitar antes. Será que esse daqui mesmo? É porque tá passando um pouco a mais. Adaptou direitinho também, olha aí. Adaptou também perfeitamente os dois centrais.
conferir a adaptação de todos eles aqui para iniciar o acabamento. É importante marcar o término antes de fazer o acabamento, porque dessa forma a gente já vai cortar, né, o excesso, então já tem uma orientação para fazer esse recorte aí. Esse caso, como foi de um modo geral, né, bem conduzido, assim, tive bastante cuidado aqui para lavar, passar antibolha, o revestimento estava numa consistência bacana, então acaba que eu chego nesse resultado. Ó, esse aqui está passando quase 1 milímetro ali na distal, então vou ter que cortar, mas está bem adaptadinho também. Vamos ver se o outro aqui, tudo ok, também, beleza. Então essa qualidade de adaptação, essa circunstância aqui é consequência de um passo a passo, com bastante atenção, para evitar bolhas no interior dos laminados, né? Bacana, também ficou bem adaptado. Vamos conferir o outro aqui. Também adaptou direitinho. Todos adaptados. Agora eu vou colar, como eles estão todos bem adaptados, eu vou colar todos eles nos troquéis para afinar o bordo deles. Aliás, alguns que tá um pouco mais comprido, que tá passando um pouquinho, eu vou cortar eles antes, vou cortar um pouquinho do excesso antes para depois colar eles no troquel. Então, dando continuidade aqui, vou colocar a máscara aqui para cortar esse término agora dos laminados. E em algumas partes que tiver passando muito assim, pode até cortar com uma pedrinha se for em baixa rotação. Com bastante delicadeza aqui, pode vir com a pedrinha, ó, e diminuir um pouquinho, mas tem que ser baixa a rotação. Deixa eu diminuir um pouquinho a rotação aqui. Ó, tipo umas 5.000 RPM, ó. Aí dá pra, com essa pedrinha verde, e cortar um pouquinho o término. Até afinar, ó. Na média de 5.000 RPM, dá pra fazer isso. Deixa eu pôr uma lupa aqui, porque você sabe, né? Vocês sabem que depois dos 40, às vezes, a gente começa a precisar usar a lupa para fazer alguns detalhes. Depois começa a usar para tudo. Então é isso, ó. Para fazer alguns desgastes de leve, para diminuir um pouquinho, dá para fazer com uma pedrinha, mas tem que ser com a rotação bem baixinha, tipo 5.000 RPM no máximo, para não esquentar, e a pedrinha ela já tem que estar retificada. Eu não sei se eu já passei para vocês uma dica dessas pedras, mas essa pedra, tanto essa pedra quanto essa pedra verde, ou até aquela pedra grande verde de desgaste, se ela não estiver cortando, estiver assim, meio cega, assim, lisa, é só jatear ela no óxido de alumínio, dar um jatinho nela no óxido de alumínio, que aí ela passa a cortar bem, tá? Eu já vou com a borracha porque tem excesso aqui, mas não é muito excesso não. Então, alguns laminados que às vezes está muito expulsivo o preparo, ou está muito pequeno, difícil de dar acabamento, já que a borracha tem que aumentar um pouquinho aqui a rotação. Está muito pequeno o preparo, difícil estabilizar o troquel, então às vezes eu prefiro colar o laminado. Esse aqui, como está estabilizado, dá para fazer o acabamento aqui sem colar, mas muitas vezes eu colo ele no preparo
para facilitar o acabamento. Para colar é bem simples, ó. Por exemplo, vou usar aqui a cola bastão. Essa cola bastão aqui da Acrylex, lavável, tá? É bem legal. Depois que ela seca, ela fica tipo um plastiquinho também. Você consegue remover ela. Mas é legal que ela é lavável. Depois se passar um vapor, ela solta. Então eu costumo colocar uma porçãozinha assim no meio do laminado. Olha que legal que aí ele estabiliza e não fica soltando, não fica caindo. E fica bem coladinho. Se passar mais um pouco e deixar colado mesmo, aí não, fica difícil para tirar, né? Aí no caso tem que esquentar, colocar ele um pouquinho na água, e na água morna ele solta. Mas aqui só para estabilizar, ó, fica legal. Ó. Aí com a borrachinha, com inclinação aqui de mais ou menos 45 graus, ó, eu vou cortando aquele término que eu dei uma engrossadinha. É interessante riscar, ó, antes, que aí é possível você ir visualizando o término que você marcou. Ó, eu marquei o término aqui, agora eu consigo visualizar certinho ali o risco que eu fiz com lápis. Mesmo que o preparo não tenha um término, assim, seja um preparo, às vezes para um laminado, assim, uma lente de contato, e nem foi feito o preparo, então eu marco ele com lápis no planejamento para depois eu cortar ali no tamanho certinho. Ó, dessa forma, olha que adaptação bem certinha, ó. Eu deixei aqui com 45 graus, dá pra ver aqui no zoom, ó. Observa que o término, ó, fica bem certinho, ó. Que legal. Com a borracha fica bem lisinho. E o laminado agora, ele tá aí, ó, com meio milímetro. Em média, né? Meio milímetro. A proposta é deixar ele com 0,3 para fazer uma estratificação em cima, né? Então, eu gosto dessa pedrinha aqui para reduzir ele. Ela esquenta um pouco menos, eu acho. E sempre desgastar de forma intermitente, porque evita o aquecimento, né? O desgaste assim. Então, por transparência, ó, observa que as regiões que tá mais... dá pra ver ali onde tá mais fino, né? Então, a gente já toma um pouco mais de cuidado. Ó, aqui já tá com 0,1, ó, pra 0,2. Aqui já nem dá pra afinar mais. Agora sim, ó, com a média de 0,2, aqui tá um pouquinho mais espesso, afinar um pouquinho aqui mais. Então aí está a primeira basezinha de silicato para fazer a estratificação da cerâmica. Uma média de 0,3, 0,4, aí 0,2 do milímetro. Ó,
Essa é a média, 0,3, 0,4, é uma laminazinha mesmo, bem fininha. Depois de pronto, esse laminado vai ficar com 0,7, 0,8 mais ou menos. Vou aplicar aqui mais uma média de meio milímetro de cerâmica aqui em cima. Vou fazer aqui um incisivo central agora. No incisivo central, mesma coisa. Faço uma avaliação aqui primeiro das áreas que estão passando um pouco mais, né? Aqui na proximal, ó, eu observo que passou um pouco mais. Então eu vou reduzir um pouquinho ali. Com baixa rotação, deixa eu diminuir aqui. Até dá para tirar um pouquinho com a pedra. Agora já ficou mais em cima agora. Agora é com uma borracha. Já dá para observar aqui por dentro, onde o laminado entrou em contato com o término, essa delimitação com o lápis acaba marcando aqui no próprio laminado o término. Então dá para ir cortando aos poucos aqui também, porque o laminado acaba ficando marcado. Aí está, bem adaptadinho. Conferir a espessura aqui. A média de meio milímetro também, ó. Aqui tá mais fino um pouquinho, com 0,3. Vou afinar ele aqui um pouquinho. Agora sim, ó, já tá mais uniforme, com a média de 0,3 no milímetro. Muito bem. Dando continuidade aqui, fazer o outro incisivo central. Vou reduzir um pouquinho na proximal e até no término também aqui. Tá passando um pouquinho. Dá para reduzir com a pedra ainda. Tá mais grosso um pouco.
Uma dica bem importante, assim, que eu posso passar para vocês, todo o desgaste que for feito no de silicato, tanto para afinar ele nessa fase, como para cortar o término, usar o mínimo de rotação possível, a recomendação, e evitar, tanto com a borracha para cortar o término, quanto para afinar, fazer uma ação mais intermitente. No caso, evitar encostar o instrumento rotatório, a pedra ou a borracha, e tentar cortar de uma forma contínua. Então o ideal é passa o instrumento e espera um pouquinho para ir esfriando, né? Às vezes eu afino um pouco de um lado, depois vou no outro, para dar tempo do material esfriar. Porque o aquecimento e o atrito do instrumento rotatório com a cerâmica, então isso pode gerar trincas, principalmente quando ele está fino assim, ele está com menos de meio milímetro. Então, para evitar trincas, tanto com a borracha quanto com as pedras, trabalhar de uma forma mais suave, né? Vou dar uma acelerada agora no acabamento dos outros três, para a gente finalizar aqui. Agora eu vou fazer aqui o acabamento do outro canino e dos laterais, afinar eles também. E quero aproveitar a oportunidade para convidá-los para a aula de estratificação, da aplicação de cerâmica desses 6 elementos, né? A proposta aqui é usar uma base de silicato mais clara, mais brilhante, com a intenção de bloquear um remanescente escurecido. Eu fiz essa opção aqui com essa pastilha B00, vocês podem observar que é uma pastilha bem branquinha, da Initial, mas se fosse um remanescente mais escurecido, poderia usar também uma pastilha MO, né? Até da Ivoclar, também um Emex MO poderia ser usado para fazer essa mesma técnica. Ou até mesmo uma pastilha LT, que é Low Translucent, né? Então uma pastilha LT ela vai bloquear um pouco menos do que essa pastilha, ou se você usar uma pastilha LT, no caso, para dentes clareados lá da Ivoclar, tipo BL1, BL2, também você vai conseguir bloquear bem o remanescente, que é mais ou menos equivalente a esse material aqui, da Alice da GC. Então, sábado, eu vou fazer essa aula, sábado às 15 horas, e se você quiser fazer a sua inscrição para essa aula, pode ir lá no meu site, Agnello Delgado, e fazer a sua inscrição. Ou aqui mesmo no YouTube, se você tiver inscrito no canal, se você não se inscreveu, se inscreva no canal e aperte o sininho aqui do lado, que aí você vai receber a mensagem, né, uma mensagem que a aula está começando, sábado às 15 horas. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. E se você achar interessante, compartilhe esse conteúdo, pode fazer o seu comentário, deixe o seu comentário, para mim é muito importante seu comentário, sua observação, dúvidas. Afinal de contas, esse canal é um canal de interação, né, um canal de comunicação, para que a gente possa melhorar, aproveitar os comentários dos colegas para tirar dúvidas também. E é uma comunidade, né, comunidade TPDs do futuro, que nós estou desenvolvendo com a intenção de ocorrer uma interação maior para tirar dúvidas de quem está começando e até trocar a experiência de quem já tem mais experiência com esse material e em outras áreas da prótese também. Então é isso. Se você não fez seu comentário, fique à vontade, pode fazer o seu comentário logo abaixo do vídeo e compartilhe esse conteúdo, compartilhe essa aula. Convide algum amigo seu, algum colega que queira assistir uma aula de aplicação de cerâmica sobre silicato. Vai ser sábado às 15 horas. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos, vai ser bem interessante. Assim, nós unidos, compartilhando conhecimento, nós podemos transformar esse conhecimento em sabedoria. À medida que a gente troca informações, troca conhecimentos e temos a oportunidade de colocá-los em prática, eles se tornam sabedoria. Isso, de certa forma, enriquece a nossa classe, melhora a nossa qualidade de trabalho e o nosso objetivo principal, né, que é oferecer um trabalho melhor para os pacientes. Então, eu vou dando continuidade aqui, estão todos convidados para a aula sábado.
Então, agora com os laminados, né, as bases aqui dos laminados, as subestruturas já ajustadas, né, o término e até mesmo o volume, eu posso fazer uma avaliação aqui com a muralha e aqui eu posso observar o quanto que eu vou estratificar desses laminados, né, a quantidade de cerâmica que vai ser estratificada aqui para compor aí o restante da faceta, né. Essa é uma técnica muito interessante de construção de laminado, pois é uma técnica bem reversível, né? Onde eu posso fazer uma estratificação, fazer uma prova, voltar para o laboratório, reaplicar. É bem versátil. É uma das formas mais, vamos dizer assim, versáteis de personalizar facetas, né, para várias situações. E nesse caso, eu vou utilizar a cerâmica da GC, né? A Alice é uma cerâmica relativamente nova no Brasil e muita gente tem me perguntado, eu já estou usando esse material há algum tempo, como que funciona, então eu estou fazendo esse caso para compartilhar para as pessoas aí, para os colegas que não conhecem essa cerâmica, mostrar como que eu estou usando ela aqui no meu dia a dia, a experiência que eu estou tendo com o material. Estou gostando muito do material, eu já uso o Emax já há algum tempo, o Emax Ceram, e já usei a Hera Ceram também para aplicar sobre de silicato. Gostei também da Hera Ceram, que é da Cuser. E esse caso eu estou fazendo ele com a Alice. Um material bem interessante. E sábado, né, vou reforçar o convite aqui para vocês. Sábado, dia 1º às 15 horas, eu vou fazer a estratificação desses 6 laminados. Vou fazer uma estratificação básica, uma coisa mais simples, mas que vai ser possível vocês conhecerem um pouco do material. E também um material de caracterização que a GC tem, que é o Lustre Peixe, que é um material bem interessante, que é possível caracterizar, tanto fazer caracterização intrínseca, como fazer maquiagem com ele. É um material bem bacana. Eu estou usando ele para fazer maquiagem nos casos de monolítico, de facetas maquiadas, e também para fazer caracterizações internas, porque é uma cerâmica em pasta, bem bacana. Então é isso. Aguardo vocês lá na aula, sábado. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça a sua inscrição no canal e aperte o sininho aqui, que você vai receber uma mensagem quando a aula começar.
E se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus colegas, com nossos amigos, aí, nossos técnicos em prótese dentária. Dê seu comentário e nos vemos sábado na próxima aula. Um grande abraço, eu agradeço a presença de todos por estarem aqui assistindo, acompanhando essa série de vídeos de laminados cerâmicos, e também agradeço ao nosso amigo Júnior, que me ofereceu a prensa aí para fazer esse trabalho bem interessante. Gostei do equipamento e funciona muito bem. Agradeço aí nosso amigo Júnior, que está sempre à disposição para fazer manutenção nos fornos. O Júnior lá de São Carlos. Um grande abraço.